pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de análise e projeto de sistemas. Na aula de hoje falaremos sobre divisão dos softwares. Temos que adquirir a compreensão que existe algumas divisões de software, né? Então os softwares não é simplesmente um software, ele pertence a várias categorias, né? Nós temos várias categorias de softwares e é o que nós vamos ver hoje, tá? Então quais são algumas delas? Softwares básicos, softwares de tempo real, temos softwares comerciais, softwares científicos e de engenharia, temos softwares embutidos, software de computadores pessoais, softwares de inteligência artificial, tá? Então agora nós vamos conhecer cada um deles em separado, tá? Então nós vimos aqui alguns tipos de divisões de software, né? Então vamos lá, vamos conhecer cada uma deles. Vamos começar com softwares básicos, né? São softwares cuja finalidade é de dar apoio a outros programas. Exemplos: compiladores, editores, utilitários de gerenciamento de arquivos. Então nós temos aqui alguns exemplos de softwares básicos que nós temos, né? Nós temos um TeamViewer, que seria para um acesso remoto, um Skype, que seria um aplicativo, né, um software básico aí de comunicação. Temos antivírus, temos navegadores, temos executores de áudio, temos navegadores de internet, temos compiladores, temos várias ferramentas que são softwares básicos que apoiam outros programas. O próximo que iremos ver são os softwares de tempo real, que corresponde a um software que monitora, analisa e controla situações do mundo real. Normalmente ele coleta dados provenientes de um ambiente externo e em seguida analisa e transforma as informações conforme a aplicação exige. E aí por fim realiza o controle de saída, que corresponde ao ambiente externo. Então o fluxo de um software de tempo real, ele funciona como: primeira coisa, ele coleta os dados, e aí após ele coletar, ele vai analisar esses dados, e aí ele faz um controle de saída que traz a informação, né, referente aos dados coletados. Então esse aqui seria o ciclo, né, de funcionamento, o fluxo de um software de tempo real. Ele funciona dessa forma. E vamos ver alguns exemplos de softwares de tempo real. Nós temos um software de sistema de mercado financeiro, onde ele vai analisar em tempo real a movimentação, a valorização de moeda, de ações, que é muito utilizado na bolsa de valores e por pessoas que trabalham com traders, né? Os traders, eles trabalham com o mercado financeiro, com a valorização e desvalorização de moeda, de empresas, de papéis da bolsa. Um outro exemplo de software de tempo real seriam os sistemas de localização, né? Então, por exemplo, você tem lá o teu WhatsApp lá, né? Quando você manda a localização, você tem a opção de mandar a localização fixa e a localização de tempo real, né? Então, quando você manda a localização de tempo real, ele fica analisando a sua coordenada GPS e analisa essa posição, ela pega essa posição e transforma numa informação gráfica para você dentro da sua aplicação, né? Então tá ali mais um exemplo, ele coleta os dados, analisa e traz para o controle de saída, que é a sua tela. Um outro exemplo seria muito usado hoje em dia já a automação agrícola, né? Onde você tem um GPS incorporado ao trator, que através de um sistema de computador pode ser teleguiado, né? Por um trator autônomo, que ele pega essa informação via GPS também, que traz a sua localização e o que ele tem que ser feito.
e ele tem um relatório de tudo que foi feito até o momento e o que tem ainda para ser feito. E alimenta ainda por sua vez um outro sistema mobile, né, que o dono da fazenda, o dono da empresa possa estar administrando tudo isso em tempo real. Então, esses aqui são alguns exemplos de sistemas de tempo real, que eles funcionam com esse fluxo de dados. Coletam os dados externos, analisam e fazem um controle de saída para a gente. A próxima são os softwares comerciais, né? Esta é a área mais vasta de aplicação de softwares, pois são voltados para processamento de informações comerciais. Exemplo, folha de pagamentos, contas a pagar e a receber, gestão de estoque. Essa categoria evoluiu para softwares de informações administrativas, os MIS, tá? Que possibilitam acesso a um ou mais bancos de dados de informações comerciais. Então você tem uma gama de sistemas, né, da área comercial. Nós temos aqui da área tributária, né, as notas fiscais da empresa, controle de funcionário, histórico de clientes, fluxo financeiro, controle de caixa, controle de setor de produção, controle de produtos, relatórios, certificações de pagamentos online e transações eletrônicas, sistemas de cartão de crédito, de vale alimentação, de pedidos online, né? Você tem os documentos eletrônicos, você tem o Sintegra, que faz a interligação de todas as movimentações fiscais do seu estabelecimento com a Receita Federal, bem como o SPED e o EFD. Então tudo isso aqui são sistemas que são softwares comerciais. E alguns sistemas, eles reúnem todas essas ferramentas dentro de um único. E aí são softwares de informações administrativas. E aí eles são do tipo MIS, tá? Então os ERPs também trabalham com tudo isso aqui também. São outra categoria de software comercial, né? Exemplo de sistemas de ERP, nós temos os mais conhecidos, que é o SAP, né? E temos o EMS, que é da TOTUS. Nós temos também os softwares científicos e de engenharia. Essa divisão é denominada como softwares de processamento de informações numéricas. Ou seja, por meio de algoritmos pré-definidos que têm como objetivo otimizar a informação. Bom, exemplo, né, um software de dinâmica orbital de naves espaciais, um software de biologia molecular, um software de astronomia. Vamos ver alguns softwares desses que eu disponibilizei aqui para vocês conhecerem como curiosidade. Então nós temos aqui um software de engenharia, normalmente utilizado um AutoCAD, é o mais conhecido, né? Então onde você faz a planta do prédio, então você pode estudar as sapatas, a fundação toda de um prédio, as colunas, vigas, piso, telhado, tudo a estrutura de um projeto de construção. Então ele é um software de engenharia, né? O mais conhecido dessa área é o AutoCAD, né? Nós temos também aqui os softwares que fazem para instalações elétricas, para desenvolvimento de novas peças. Também pode ser utilizado o CAD, né? E outros aplicativos similares. Aí temos um exemplo de um software, né, de biologia molecular. Então ele vai fazer todo o estudo da molécula e tudo que, né, que se refere ao mundo da ciência molecular. É um software específico, então é um software científico nesse caso. Um software de dinâmica orbital, então ele consegue, através de conexões via satélite, estudos matemáticos, né, determinarem a órbita de um planeta.
né? Então você tem softwares específicos que fazem esse tipo de estudo. Você tem os softwares de astronomia também, né? Então também é um software científico aí, é um software de estudo também astronômico muito interessante, né? Então esses são alguns exemplos dos softwares científicos e de engenharia que eu posso trazer para vocês como exemplo. Outros tipos de softwares, temos os softwares embutidos, né? Por exemplo, o Arduino é um tipo de software, uma linguagem de programação que nós programamos aparelhos, né? Então são softwares com funções muito limitadas, pois trata-se apenas de memória de leitura, sendo usados para controles de um produto ou de sistemas para mercados industriais e de consumo. Exemplo, controle de um forno elétrico, teclado de um micro-ondas, um controle remoto, uma própria placa de Arduino, né? Você programa ela, ela recebe uma programação e ela fica naquele loop infinito, executando somente aquela tarefa, né? Então ele é um dispositivo, é um software muito limitado, né? Então ele é feito para quando você apertar a tecla ON do teclado, ele só vai ligar e desligar o teu dispositivo, né? Ele não vai fazer mais nada do que isso. Então, por exemplo, no teclado, cada tecla dessa recebe uma programação, né, que é gravada dentro de uma placa semelhante a essa, né, que recebe todas as programações com um dispositivo de infravermelho que faz a comunicação entre o controle e a TV para que execute as tarefas pré-determinadas em cada tecla e somente elas, mais nada. O mesmo ocorre com o teclado, por exemplo, de um forno micro-ondas, né? Você tem as teclas, você tem a programação de cada tecla e ela só vai fazer isso. A tua tecla no teclado do micro-ondas só vai servir para iniciar o processo de algo que ele tenha que fazer, de um cozimento, né, de estourar sua pipoca, de esquentar o seu alimento, de ferver a água. Então ele vai fazer somente o que é pré-determinado. Os softwares embutidos só fazem uma coisa, não fazem várias funções ao mesmo tempo, tá? Softwares de computadores pessoais. Isso a gente já está mega familiarizados, né? São softwares desenvolvidos para serem usados em computadores pessoais e atualmente é uma categoria de software que apresenta os mais inovadores projetos de interfaces com seres humanos, né? Então nós temos as planilhas de processamento de texto, as planilhas eletrônicas, computação gráfica, né? Edição de imagem, edição de texto, navegador de internet, compactadores, calculadora, torrents e N funções, né? Então os softwares de computadores pessoais todos aqueles que a gente já conhece e tem acesso e estão cada vez mais inovadores na sua interface com nós humanos. E aí, para encerrar o nosso assunto, nós temos aí softwares de inteligência artificial. São softwares que utilizam a inteligência artificial, ou seja, que aplicam técnicas não numéricas que em geral reconhece padrões existentes em processos com base em um histórico, né? Por exemplo, reconhecimento de padrão de imagem e voz, mineração de dados. Então a inteligência artificial ela funciona dentro de algoritmos, né, que estabeleçam um padrão. Então, conforme esse padrão existe ou ele vá incorporando a isso automaticamente a sua programação, e o sistema de inteligência artificial começa, entre aspas, a aprender a tomar decisões conforme esses padrões vão sendo inseridos à sua programação, seja ela automaticamente ou
manualmente através de programação de nós desenvolvedores e analistas, né? Mas para se caracterizar uma inteligência artificial, ela tem que haver a capacidade de estar aprendendo e reconhecendo padrões e assim ter autonomia nas suas decisões. Então, pessoal, por hoje é só. Encerramos mais uma aula de análise de projetos de sistemas. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, retornem o vídeo e assistam novamente. E até a próxima aula. Muito obrigado.